Jeová, se nosso guia ao lugar da promissão. Somos fracos, mas confiamos na divina proteção. Dá-nos Cristo, Deus socorro. Deus abençoe a todos. Ete nzambe apambola bino banso. Hoje é sábado. Lelo ezali mokona poso. Estamos a continuar o nosso tema. Tozali kokoba na motu ya litea na biso. Abraão, o pai da fé. Abalayama tata na kondima. Abraão, o pai da fé é o nosso tema. Abalayama tata na kondima yango nde motu ya litea na biso. Primeiro ponto, falamos por que Abraão é chamado pai da fé. Isso é uma pergunta. Na etape ya liboso ezalaki motuna epesamaki. Koloba pona nini ete abalayama abengami tata na kondima. Aquele foi o nosso primeiro ponto. Por que Abraão é chamado pai da fé? Wana nde yango ezalaki etape na biso ya liboso oyo motuna ezalaki pona nini ete tata abalayama azali tata na kondima. Temos Adão, temos Noé, que são até mais velhos do Abraão, Enoque, o profeta, mas ele é pai da fé, como assim? Ele é o miúdo. Tozali na Adamo, toza na Noa, toza pe na Enoke, oyo mosakoli. Bango kutu nde baza pena bamikolo koleka. Abalayama nzoka azali pena mwana. Kasi pona nini ete nzambe alobi kaka yende moto abengami tata na kondima? Por quê? Pona nini? Então falamos que o mundo perdeu Deus. Nde kuna tolobaki ete na mokili mobimba adoration ya nzambe ya lola ezalaki lisusu te. No tempo de Nimrod, o mundo perdeu Deus, quer dizer, idolatria entrou no mundo e não havia mais adoração de Deus em cima. Na eleko na Nimerode solo banzambe penda ya bikeko nde esilaki kotondana na mokili nde kogumbamela ya solo ya nzambe ya lola ebungaki ezalaki lisusu te. Então Deus escolheu Abraão Nde kuna nzambe aponaki abalayama e a partir dele que a adoração voltou. nde na nzela ya abalayama kogumbamela nzambe ya lola ya solosolo nde ezongaki na mokili. Ele, Abraão, mostrou o Deus verdadeiro no Isaac. Isaac mostrou no Jacó. Jacó mostrou nos 12 filhos de Israel, que chamamos de filhos de Israel. E hoje, essa adoração atingiu o mundo inteiro e Abraão tornou o nosso pai da fé. Nde abalayama amonisaki adoration ya solo ya nzambe ya lola epai na mwana Isaka. Isaka pe yakamati atalisi yango na mwana na ye Yakobo. Yakobo pe abombaki yango mpo na ye moko te, atalisaki yango bana na ye 12 oyo biso tobengi Isalaele. Pe kobanda Isalaele yango oyo ti lelo epanzani na mokili mobimba. Nde kuna abalayama abengami penda tata na kondima. Abraão tornou pai da fé. Kuna abalayama abengami tata na kondima. Ele que defendeu a nossa fé atual. Yende
yende penza moto abundelaki kondima otoza nango lelo. Podemos dizer que se nós acreditamos em Deus em cima, graças a Abraão. Pona koloba malamu soki biso lelo tokomi kondimela nzambe oyo ya lola ezali na nzela ya Abrahama. Senão o mundo estava já mergulhado Po ete mokili mobimba ezindisamaki penza na bikeko na doutrina de Nimrod, os falsos deuses. oyo ebengamaki moboko ya Nimrod oyo kosambela banzambe ya lokuta. Alguém vai dizer, não, mesmo se fosse eu também, fazia como Abraão. Sim, se fosse também você que devia ser o nosso pai da fé. Moto mosusu akokoloba te ezala kaka balayama te soki mpe ngai mpe nazalaka na ntango wana ngai mpe nalingaki kaka kosala ndenge abalayama asalaki. Eza mpenza bongo yo mpe soki osalaki yango ndenge wana olingaki kobengama tata na biso na kondima. Isso calhou no Abraão. Kasi likambo yango ekwelaki epai na nani? Epai na abalayama. Então ele agora que tomou esse lugar do pai da fé. Nde kuna esalaki ete abalayama nzambe atangi ye tata na kondima na biso. Mereceu Ebongaki mpo na ye mpenza abalayama. e mostrou nas obras. Pe amonisaki kondima na ye na nini? Na misala. Agora, no segundo ponto, Siko na etape ya mibale. no segundo ponto, Na etape ya mibale. e esse que estamos a continuar também, Yango pe o lelo tozali kokoba na yango. ponto A e ponto B. Etape A, etape B. Quinta-feira falamos sobre o ponto A, ponto 2, A, primeira parte, quer dizer, A é primeira parte, Mokolo na mine esi koleka tolobelaki na etape ya mibale kasi eteni nango ya A. falamos sobre a fé e as obras de Abraão. Tolobelaki na ntina na kondima pe misala ya abalayama. E isso que estamos a continuar também hoje. Yango pe wana oyo tozali kokoba nango lelo. A nossa pergunta é: o que Abraão fez de concreto? Motuna na biso ezali ya koyeba. Nini yango penza oyo abalayama asalaki? Ele acreditou em Deus Yandimelaki nzambe do céu, ya lola. no momento onde havia estátuas. Na ntango epai wapi mokili ezalaki kogumbamela bikeko Sim, é bom, ya eza malamu. mas as obras, qual a obra que ele demonstrou? Kasi na ntina na misala nini oyo abalayama amonisaki penza? Que podemos citar, fez isso, fez aquilo, o que ele fez? Oyo tokoki kotanga mpe moko na Que moko. podemos tocar mesmo assim, fez assim, tocamos, sim, Koloba senhor. penda asalaki boye mpe tolobi ye penda alongi na ye. Esse é o segundo ponto. Yango nde etape ya mibale. O que ele fez? Nini asalaki? A fé e as obras de Abraão. Kondima pe misala ya abalayama. Agora, vamos ler nessa parte B, Sikoyo tokotanga na etape oyo ponto B. 2, ponto 2B, Etape ya mibale B. a fé e as obras de Abraão, segunda parte. Kondima pe misala ya abalayama. Etape ya mibale. Então vamos ler Hebreus 11 Tokotanga ba ebele mokapo na zomi na liboso. e Tiago 2. Pe Jacques 2. Hebreus 11 e Tiago 2. Hébreu 11 na Jacques 2. Vamos iniciar no Hebreus 11. Bandeli na Hébreu 11. O que Abraão fez de concreto, que podemos dizer que sim, senhor, esse homem tinha mesmo fé. Não, a prova é esse. Veja o que ele fez. Pona kotanga pe koyeba nini oyo abalayama asalaki penza oyo kokaki komonana eloko motu ya liboso na nzambe. Hebreus 11, Hébreu 11 17 até 19. 17 tiki no 19. Pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamado tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pona kondima abalayama atomboraki Isaka lokola mbeka wana emekamaki ye pe ye oyo azwaki bilaka aselingwaki kokaba mwana na ye na likinda elobami mpo na ye ete bana na yo na nsima bakobiangama nkombo kati na Isaka. Atangaki ete Nzambe azalaki na nguya kosekwisa bato ata na bakufi. Bongo tokoki koloba ete azwaki ye lisusu. Tiago 2. Jacques 2. Tiago 2. Jacques 2. De 21 até 24. Banda 21 na 24. Tiago, em francês, Jacques. Jacobo 2. en premier ballet. De 21 até 24. 21 na 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Abraham nkoko na biso alongaki mpona misala te wana etombolaki ye mwana na ye Isaka na etumbelo. Omoni ete kondima na ye esalaki mosala esika moko na misala na ye, pe kondima na ye ebongaki kati na misala na ye. Boye likomi likoki oyo elobi ete Abrahama andimaki Nzambe mpe yango etangambeli ye mpona boyengebene. Abiangami mpe moninga na Nzambe. Bomoni ete moto akolonga mpona misala na ye mpe bobele mpona kondima te. Amém. Amém. Vamos orar. Deus poderoso, abençoa essa palavra, abençoa os ouvintes, em nome de Cristo. Amém. Amém. A fé e as obras de Abraão, segunda parte. Kondima pe misala ya Abrahama etape ya mibale. A nossa pergunta: o que Abraão fez de concreto que comprova que tinha mesmo fé? Bon, tuna na biso ezali boye. Nini yango oyo Abrahama asalaki penza oyo emonisi misala na ye? Em que podemos de imitar? Na nini oyo biso tokoki komekola ye? Sendo nosso pai da fé. Kozalaka ye tata na biso na kondima. É por isso nós lemos o livro de Hebreus e Tiago. O livro de Hebreus e Tiago está nos falar sobre o que Abraão fez de concreto, as obras de Abraão mediante a sua fé. Yango etindi biso tokoka kotanga babisika mibale, mokanda ya Hébreu na mokanda ya Jacob, pona kotala pe koyeba nini oyo penza Abrahama asalaki na ntina na kondima liboso ya Nzambe. Os livros de Tiago e os livros de Abraão, de Hebreus, está nos falar sobre o que fez Abraão, está louvar Abraão. Mokanda oyo ya Hébreu na Jacob totangi ezali mokanda mibale
oyo ezali kotalisa mokili to kwa koyeba ndenge nini Abrahama atambolaki na misala na ye. O que Hebreus, o livro de Hebreus está a louvar? Nini omokanda ya Hébreu ezali komonisa na ntina na Abrahama. Vamos ler Hebreus 6. Tokotanga Hébreu 6. Em que ponto que Hebreus está a dizer que, sim senhor, Abraão mesmo, sim senhor tinha fé. Mostrou isso. Na likambo nini openza Hébreu 6 ezali kotalisa po toyeba ete oyo yango nde pena misala Abrahama asalaki yango oyo. Hebreus 6 de Hébreu 13 até 15. 13 na 15. Não esqueça, são coisas que estamos a ler para você também imitar. Obosana te ezali biloko tozali kotanga po ete moko na moko akoka pe komekola yango. Hebreus 6 Hébreu 6 13 até 15. 13 na 15. Por que podemos imitar Abraão? Po na nini ete tosengeli komekola Abrahama? A fé de Abraão. Kondima ya Abrahama. Porque Deus nos falou que é o nosso pai da fé. Po Nzambe alobeli biso ete yende tata na biso na kondima. Então vamos imitar. Talisi ete sengeli loto moto mekola ye. Hebreus 6 de 13 até 15. Hébreu 6 13 na 15. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Eu vou repetir: depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Poete wana etilaki Nzambe Abrahama elaka. Asimbaki ndai na ye moko jambi ajalaki na mosusu te oyo aleki ye monene ete asimba ndai mpo na ye ete na kopambola yo pe na kofulisa yo na boye esili ye kozala na motema pete azwi elaka. Nazongeli su mpona kotanga. Na boye esili ye kozala na motema pete azwi elaka. Vou ler ce français. Natali yango na français. Hébreux 13, 6, 16, 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai, je te multiplierai ta promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il lui avait été promis. Quer dizer, a Bíblia está dizendo assim: Deus prometeu a Abraão, Nzambe alaki Abrahama, jurou akatindai para si próprio, pona ye moko penza, vou mesmo fazer isso, na kosalaka yango penza, eu te abençoarei, na kopambola yo, e multiplicarei na kofulukisa yo a tua posteridade. Pe bakitana bakokoma ebele. O que Abraão fez? Nini oyo Abraham asalaki? Esse no 15, ainsi Abraão essant persévéré. Nde na 15 wabi, ainsi o Abraham perseverou. Perseverou. Ayika kimpiko. Perseverou e obtém também o que foi prometido. Ayika kimpiko, tona maruba mswa kangaki ka motema ti kino azwaki likambo Nzambe alakaki ye. Não só acreditou, mas também tinha paciência. Ezali kaka te Abrahama ndimelaki, kasi asimbaki pe motema na ye molai. Perseverou. Ayika kimpiko. Et m'a fait com perseverança. Ezali kondima oyo ya koyikela mpiko. Você quando acredita em Deus, yo tango ondimeli Nzambe,
persevera também. yika mpe mpiko. Perseverar significa Koyika mpiko elakisi tenha paciência, yeba kozala na motema molai. continua. Koba kaka, koba kaka, Continua. koba kaka. Haverá problemas, Ya solo mikakatano ekoya. continua. Kasi yika mpiko. Haverá fome, Nzala koya. continua. Yokoba kaka. Haverá dificuldades, Ba mpasi ekoyela yo. continua. Koba kaka. Vamos voltar aqui no Gênesis 10, Tozongi na Genèse 12, 12. 12. No Gênesis 12, capítulo 12, Ah, Genèse chapitre 12, versículo 10. verset 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande fome na terra. Jala ezalaki na mokili. Na bongo balayama akitaki na Ejipito kofanda kuna po ete njala ezalaki mingi na mokili. A fé está acompanhado com perseverança, com paciência. Kondima etambolaka bana mapasa na koyika mpiko pe kokanga motema. Lhe disseram que vai ter um filho, mas ele perseverou. Balakaki koloba ete solo kobota mwana mobali. Kasi asalaki nini? Yikaki mpiko. A fé é assim. Bon kondima ezalaka boye. Deus te promete, Nzambe alaki yo. você aceita na boca Yo ondimi yango pena na monoko. e o coração também fica com paciência. Motema pe ekoyeba kokanga motema. Perseverou. Nde ayikaki mpiko. Demonstrou que ele acreditou mediante a perseverança. Abalayama amonisaki kondima na ye liboso ya Nzambe na nzela ya nini? Koyika mpiko. Vou te dar filhos, Nakopesa yo mwana mobali. mas não é hoje. Kasi ezali lelo te. Esperar, esperar, Zela, esperar, zela, esperar, zela, esperar. zela. E pode passar anos. Pe bambula ekokoleka. Aqui no Gênesis 12, 10, Abraão, depois de acreditar em Deus, vem fome. Awa na Genèse 12, 10. Abraham nsima na ye kondimela Nzambe nde nzala eyaki na mboka. Mas não recuou. Kasi azongaki nsima te. Perseverou. Ayikaki mpiko. Não vou deixar esse Deus. Vou sempre Nakotika continuar. Nzambe te alaki akopambola ngai nakopambwa makaka. Mesmo com fome, Atako nzala com dificuldade, na bampasi vou perseverar. nakoyika se mpiko. É onde que a Bíblia está a dizer que Abraão, sim senhor, tinha obras. Nde kuna Biblia etalisi mpona koloba ete abalayama solo ya solo penza azalaki na misala. Mas você não gosta de perseverar. Kasi yo olingaka koyika mpiko te. 2 anos não está a trabalhar. Esse Deus também persevera. Bambula mibale kaka eleki ozozwa musala te komi koyimayima Nzambe oyo pe musala na ye kowumela te. Yika mpiko. Fome entrou em casa, Nzala ekoti na ndako, na igreja não vem mais. eglize kutu oyaka lisusu te. Persevera. Yika mpiko. Persevera. Yika nde mpiko. É uma coisa que Deus louvou Abraão. Ezali likambo oyo nde Nzambe alekaki na kokumisela na yango abalayama. Se você também fazer isso, perseverar, Deus também vai te louvar. Soko yo pe oleki na kosala yango oyiki mpiko, Nzambe akosala nini? Akolobela yo. Persevera. Yika mpiko.
negócio caiu, Mombongo. orasse Deus, persevera. Mombongo ekwei. Obondeli kasi nzambe azowumela. Tala. Yikampiko. Faz como Abraão. Sala lokola abalayama. Faz como Abraão. Sala lokola abalayama. Qual coisa mais que Deus louvou Abraão? Nini lisusu oyo nzambe atombolelaki abalayama. Você também o imita. Yo pe mekola yango. Hebreus 7, de 1 até 10. Hébreux 7, 1 tina 10. Este é outro ponto positivo de Abraão. Deus lhe louvou, escreveu isso até na Bíblia. Oyo pe ezali elembo moko penza motuya. Oyo esalamaki na bomoi ya abalayama nde nzambe atindaki bakoma ngo na Biblia. Hebreus 7. Hébreux 7. Hebreus 7. Hébreux 7. De 1 até 10, mas vamos saltar, vamos ler pontos importantes. Ezali 1 tina 10 même biso tokopumbwe mpona kotanga bisika motuya. Porque esse Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava de matança dos reis e abençoou. Lemos isso a vez passada. Po ete Melkisedeke mokonzi na Salem, nganga na nzambe oyo aleki likolo, azwanaki na abalayama wana ebutwaki ye longwa na koboma mikonzi mpe apambolaki ye oyo totangaki yango mikolo esili koleka. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salem, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aqui está se falando que Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, separou o dízimo de tudo. Awa esili koloba ete tango abalayama kutanaki na Melkisedeke asalaki nini? Alongolaki moko na zomi ya nyonso oyo autaki nango na bitumba. Mas por que foi repetido na Bíblia? Está escrito no Gênesis, mas no Hebreus essa coisa foi mais repetida para quê? Sikopona nini likambo oyo ezongisami kolobama mbala mibale, elobamaki na Genèse pe na Hébreu elobami lisusu mpona nini? Deus ficou contente. Nzambe asepelaki. Abraão uma abalayama vez mais demonstrou que ama muito Deus. mbala moko lisusu atalisi mpona komonisa ete alingaka mingi nzambe. Vamos voltar aí. Tozonga kuna Voltamos ainda no Gênesis, onde falamos quinta-feira. tozongina na Genèse na ntina na oyo tolobelaki mokolo ya minei. Gênesis 14, Genèse 14 de 17 até 22. 17 tina 22. Gênesis 14, Genèse chapitre 14 17 até 22. 17 tina 22. Após voltar Abraão de ferir aquele que Dorlamer aos reis que estava com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale do Savé, que é o vale do rei. Na nsima na kozonga na balayama esilaki ye kobebisa Kedorlaomere mpe bakonzi bazalaki na ye. Mokonzi na Sodomo abimaki kozwana na ye esika na libulu na Sawe tina na yango ete lobwaku na mokonzi. Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou a teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Apambolama a Melkisedeke mokonzi na Saleme abimisaki lipa mpe vino. Ye azalaki nganga nzambe oyo aleki likolo. Apambolaki abalayama mpe alobaki ete tika ete abalayama pambolama na nzambe oyo aleki likolo, mojalisi na likolo mpe na mokili. Tika ete nzambe oyo aleki likolo asanjolama oyo apesi bayini na ye na maboko
pe abalayama apesaki ye ndambo na zomi na biloko nyonso. Então disse ao rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, juro que nada tomarei. Mokonzi na Sodomo alobaki na Abalayama ete pesa ngai bato pe kamata biloko nyonso na motuya mpona yo. Abalayama ajongisaki ete nasili kosimba ndaye epai na Nzambe. Yayo aliki likolo mojalisi na likolo mpe na mokili ete nakokamata eloko te na yango esili na yango ejali na yo ata ndambo na buzi te soko singa na sapato te na ntina ete yo okoloba ete ngai na yeisi Abalayama mozwi. Abraão não precisa de riqueza, de bens, só precisa dar a parte de Deus. Acabou. Abalayama azaki na mposa ya bomengo te, kasi azalaki na mposa ya kokamata oyo ezalaki eteni na zomi ya Nzambe asukeli wana. Ei! Les dérateurs me disent: ei, não preciso, mas é o meu problema. O mais importante para mim era para entregar a parte de Deus. Bapesi ye biloko ebele penza ko pese bomengo kasabi te na kozwa yango te. Eloko motuya pona ngai ezali ya kofuta bobele ngambo na zomi ya Nzambe. Viste, né? Omoni. E aqui no Hebreus 7, vamos mostrar no 7, Deus ficou contente, repetir, o Espírito Santo repetiu mais a história. Pena Hebreus 7 pas tusi kotanga kuna Nzambe asali nini asepeli makasi poite likambo zongi sus kosalema. Dá dízimo, Deus vai ficar contente de ti. Kofuta moko na zomi ndeko na ngai Nzambe akosepela na yo mingi. E por isso essa história se repetiu mais. Yango eloko esali ete lisolo oyo ya Abalayama ezongisami lisusu na Hebre. Nós fizemos contrário. Biso nzoka tosalaka na bokeseni. Nós recebemos 10 milhões, você torna tudo para ti, Deus não recebe nada. Epai na biso nini esalamaka yo pena na mombongo na yo ozwi mileki ya 10 millions. Sikokamati 10 millions nyonso ekomi ya yo Nzambe azwi eloko te. 10 milhões, meu irmão, 1 milhão de Deus, e dar também oferta alçada a Deus, tá lhe pesar muito, ele quer tudo para ti. 10 millions, 10 millions ndeko azwi na mombongo na ye. Kasi moko na zomi ya Nzambe ezali 1 million ya pamba na makabo eleki likolo ofuti oyo nyonso ekotikala ezali yayo. Kasi ndeko asalaka nini? 10 millions nyonso akangi yango penza ekomi ya ye. Lucro de 10 milhões, quer dizer, 9 milhões é para ele. Mileki ya 10 millions. Soka longoli moko na zomi ya Nzambe 1 million. Etalisi ete 9 millions etikali ya ye penza. Deus que fez essa terra só ficou com 1 milhão. Mas aquele 1 milhão, o irmão não quer dar a Deus. Nzambe wasalaki likolo na se. Nde mutapesi ndeko 10 millions wana. Kasi ndeko po apesaka Nzambe 1 million na ye alingi te. Pena. Mawa. Pena. Mawa. Salário de 50 mil kwanza significa 45 mil kwanza é para o irmão, 5 mil é para Deus. Mas aqueles 5 mil, o irmão não quer dar isso, não quer dar, o coração está pesado. Mas ele já tem na mão 45 mil. Lifuti ya ndeko kati na sanza ezalaka 50 mil. Sikona 50 mil ya lifuti ya ndeko ya musala. Ezali 5 mil ezali pona Nzambe. Na ngambo ya ndeko akotikala na 45 mil. Atako atikali na 45 mil na maboko pona ye akosepela te akolinga lisusu 5 mil ya Nzambe akamata yango. O irmão ganha 20 mil kwanza de salário. Ndeko azwaka salário ya 20 mil kwanza ya lifuti. Quer dizer, 2 mil é para Deus, 18 para ele. Ele tem 18. Mas aquele 2 de Deus não quer dar também. Tá lhe incomodar, só tem que ser para ele também. Na 20 mil ndeko azwaka lifuti. 18 mil ekotikala ya ye.
ya nzambe ezali 2000 kasi ndeko ntango atali 2000 oyo esengeli apesa na nzambe na moko na zomi motema pasi alingi lisu 2000 wana alia yango agora c'est 2000 de Deus que dá agora oferta sada siko soki 10 ya nzambe eza 2000 motema koswa pofuta ebongo offrande levée. E por isso não gosta de dar oferta assada. Yango ndeko alinga kopesa offrande levée te. Porque aquela parte de Deus dá com dificuldade e oferta a Deus, você vai ter dificuldade? Só que eteni moko na zomi ya nzambe 2000 wana. Tema pasi po futango. E bom offrande levée. Okokate? Ezalaka ya ye. Dízimo é dele. Você tem dificuldade e agora oferta assada. É por isso você não anda a dar oferta assada. Moko na zomi wana 2000 wana ezali ya ye. Kasi yo okoka kofuta ngo te. Ebongo offrande élevée. Yango pe okoka kofuta ngo te. Mas Abraão é contrário. Fiz Abraão que é contrário. Kasi epai na abalayama epesi bokeseni. Omoni yo moko ekeseni. Ne dera tudo. Ele disse, não preciso. Eu só preciso a parte de Deus. Bakabeli ye nyonso asengelaki na kozwa lobi te. Ngai eloko esengeli mpo na ngai kofuta moko na zomi na nyonso epai na Nzambe. Eu só vou dar o dízimo de tudo de Deus. Para mim o mais importante é esse. Epai na balayama eloko motue ezali ya koyeba kofuta moko na zomi na nyonso epai na Nzambe. Agora você filho de Abraão, siko yo ndeko mwana balayama. O teu pai não é semelhante a ti? Mais tata na yo penna na kondima balayama kokani na yo te? Abraão queria tudo de Deus para entregar, ele não há problema. E você, filho, tudo para mim, incluindo Deus. Então você, filho de Abraão. Tala abalayama. Ye aboyi na ye nyonso mileki. Mais alobi kaka moko na zomi. Ya nyonso po na Nzambe. Si ataku katika maboko pamba kasi pai na yo pesi bokeseni yo lingi na oya Nzambe odunda nyonso. Olha, a tua fé não é na boca. Tem que continuar, a tua fé tem que ser acompanhada com ações, com práticas. Leko kondima na yo ezala kaka na bibebute na malobate kasi kondima na yo esengeli emonisama na misala. Laissons 1 João, hein? Tanga kaka 1 Jean. 1 João. 1 Jean. 1 João 3. 1 Jean 3. 16 até 19. 16 na 19. Nisto conheceremos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tosili koyeba bolingo na mpo oyo ete ye wana asopaki bomoi na ye mpo na biso. Ekoki mpe na biso ete tosopa bomoi na biso mpo na bandeko. Nde soko moto nani oyo ajali na biloko na mokili amoni ndeko na ye na kojanga pe akangeli ye motema na ye. Bolingo na Nzambe eumeli kati na ye boni bana. Bolingana na bolingo na maloba te, soko na monokote kasi na bolingo na misala mpe na solo. Escuta em francês como está escrito, hein? Yoka na francês ndenge komama. 1 Jean 3 16 até 19. 16 na 19. Mais je vais lire só 18. Não, tá lá 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. En action, faz uma ação para dizer que eu amo. Bana, bolingana kaka na bolingo na maloba te, soko na monokote kasi na misala oya solo.
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Dali saberemos que nós pertencemos à Et verdade. nous rassurerons nos cœurs devant lui. E aquilo vai assegurar nossos corações perante Ele. E nisso conheceremos que somos da verdade. Pekuna tokoyebana ete tozali bana ya solo. Bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Ezala liboso na ye wana mitema na biso ekozala penda kimia. Sou da verdade, sou da verdade, sou da verdade. Aye, O nga na yambi solo, nga na yambi solo, nga na yambi solo. O nzoka as tuas ações estão. siko misala na yo ya solo wapi yango. Amo Deus, sim, você ama Deus, veja obras. Nalingaka nzambe eza penda bongo lingaka nzambe kasi wapi misala na yo. Amo os irmãos, amo tá bom, mas obras. Nalingaka bandeko lingaka bandeko eza malamu ebongo misala na yo. Teu irmão está sofrendo. Ndeko nazonyokwama Obras estão. misala na yo mpona kosunga ye wapi Obras. misala. João diz, é daí que vamos ver se estamos na verdade. nde yohani ayanoli mpona koloba ete na misala oyo nde tokoyebela soki tozali bana ya solo to te. Abraão não foi só pai da fé, da boca, mas pelas obras que ele fez. Obras. Abalayama bengami tata na kondima kaka na kondima te kasi na misala. Voltamos a Hebreus 7, Tozongi na Hébreu 7 versículo 4. verset 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado de melhores desposos. Tala lokola ete ye azali monene penza abalayama nkoko na biso akabeli ye ndambo na jomi na biloko bipunjami. Irmão, tá vendo que o dízimo é uma grande coisa, né? Ndeko zomona kofuta moko na zomi eza eloko motuya Na tua fé, na tua crença. na kondima oyo ya yo. Tá vendo que o dízimo faz parte, né? Omoni ete kofuta moko na zomi ezwi ndambo ya kondima. Quando você recebe a verdade, sabe que o dízimo faz parte daquela verdade. Tango yo oyambi liloba ya solo yebaka ete kofuta moko na zomi ezwi ngambo na liloba ya solo oyo oyambi. Abraão é nosso pai da fé. Uma das coisas que foi louvado na Bíblia, pagou dízimo. Abalayama tata na biso na kondima moko ya misala oyo asalaki na bibilia mpona kotalisa kondima na ye ezalaki nini afutaki moko na zomi. Estás a ver que dízimo faz mesmo parte da nossa crença, da ozomona nossa ete doutrina. ozali komona ete kofuta moko na zomi ezali kozwa ngambo ya kondima na biso to mpe ya moboko biso toyambi. Está a ver que o dízimo faz mesmo parte das práticas de uma pessoa que recebeu a mensagem. Omoni penza kofuta moko na zomi ezali komonisa misala ya moto ayambi sango na ntango. Aqui estão falando Abraão que pagou o dízimo, que é como uma grande coisa. Awa ezali kolobela ntina na abalayama oyo afutaki moko na zomi kozalaka eloko ya monene. 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, seja dos seus irmãos, embora tenha esses descendido de Abraão. Dízimo importante. Moko na zomi ezalaka eloko ya motuya. Não minimiza dízimo. Komonaka kofuta moko na Essa zomi eloko doutrina pamba está de te. minimizar dízimo. Moboko esanto kofuta moko na zomi bamona yango eloko pamba. Uma das coisas que fez que Abraão seja nomeado pai da fé, porque pagou dízimo. Ninguém pagava dízimo a Deus. Ele que institui isso. Moko ya bamakambo oyo emonisi kondima ya abalayama ete azali tata na biso na kondima ezali mpo ete afutaki moko na zomi oyo ezali kofutama lisusu te Ezalaka kofuta te na mokili. na mokili. Olha, volta só antes da história do dízimo de Abraão, volta agora na Bíblia, começa a ir até no tempo de Adão, vai ver se alguém pagou dízimo. Não está falando nada de ninguém aí. Quer dizer, só começasse a falar com Abraão. Tala zonga kaka sima na ntina
na bomo ya moko na zomi o tata na biso abalayama azali kofuta siko tala bana na Adamu ti na ba obalandaki nani azali kofuta moko na zomi kuna elobama te. Não havia Bíblia. Biblia ezalaki Tempo de te Abraão para ler na Bíblia que se pega dízimo, não havia. ezalaki te na ntango wana Adamu mpona koloba ete bazali kofuta moko na zomi ezalaki te. Abraão que foi inspirado. Abalayama nde mutu akambamaki na molimo. Que uma das coisas que é grande na Bíblia para Abraão é que ele pagou dízimo de tudo. E essa coisa aí lhe tornou grande. Moko ya bamakambo oyo ekomisaki Abalayama moto monene ezalaki ya kofuta moko na zomi. Esse dízimo você anda a fazer pouco. Moko na zomi oyo monaka eloko pamba. Você anda a pensar que é nada. Omonaka ete kofuta ngo É uma das coisas que levantou Abraão. ezalaki moko ya bamakambo oyo etombolaki Abalayama koma moto monene. E quando pagou, ele viu aí, pá, que fizeram troco. O Melquisedeque que ele deu, ele trouxe pão e vinho, ele deu dízimo de tudo. Toma. E depois começaram a cear. Tala likambo Abalayama asalaki. Komone monaki ye Melkisedeki tango bakutani basali échange. Akamati moko na zomi ya biloko nyonso apesi epai na Melkisedeki. Melkisedeki nde azwaki lipa na vino apesi ye pe baliaki elambo lisanga. Não tem mais uma história semelhante no Antigo Testamento que alguém deu sacrifício e comerá. Não tem. Só quando ele deu dízimo. Eza na lisolo oyo te na boyoka na kala kotalisa ete moto songolo nsima kopesa mbeka epai na nzambe nde bafandi babandi kolia elambo te kaka nsima na Abrahamu kofuta moko na zomi. Pão e vinho significa Santa Ceia no céu que estamos a esperar. Lipa na vino ezali elilingi ya elambo oyo ekoya na mikolo kuna na likolo tozozela. Uma pessoa que não paga dízimo mas está esperando ir comer com Melquisedeque lá no céu. Veja só isso. Moto songolo alinga kofuta moko na zomi. Não gosta mesmo. Alingaka te penza kofuta moko na zomi. Mais na makanisi na ye azelelaka ete mokolo moko alia elambo na Melkisedeki kuna na lola. Filho de Abraão que não gosta de dar dízimo, mas a sua esperança dia vou comer com Melquisedeque lá no céu. Mwana songolo ya Balayama oyo bomoi na ye alinga kofuta moko na zomi te. Kasi na makanisi na ye azelelaka ete mokolo moko akolia elambo elongo na Melkisedeki kuna na likolo. E aqui estão a dizer nzoka abaloba os Levi. Balewi. Os Levi estavam na anca de Abraão quando estava a pagar dízimo. Balewi. Servo de Deus. Balewi. Oyo babengami basa na nzambe. Bazalaki na mokongo to na loketo ya Abalayama uta kuna zali kofuta moko na zomi epai na nzambe. 8. Aliás, no 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali aqueles que se testifica que vivem, é por assim dizer também, Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ezali likambo na ntembe soko mokete. Ete oyo aleki moke akopambwama na oyo aleki monene. Awa ndambo na jomi epai na bato bakufaka nde wana na ye oyo atatolami mpona ye ete azali na ino kobika. Tokoki koloba ete Lewi ye moko oyo akozwaka ndambo na jomi akabaki ndambo na jomi na nzela na Abalayama. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Jambi azalaki kati na loketo na koko na ye wana ejuanaki Melkisedeke na ye. Quer dizer, se hoje se fala hoje se fala dos Levi que recebem dízimos, a história é do Abraão. Soki lelo balobelaka na ntina na Balewi o bazwaka moko na zomi lisolo oyo ebandaki na nzela ya Abalayama.
Bíblia diz que estava na anca dele quando dava dízimo. Biblia lobi balewi nyonso bazalaki na loketo ya Abraham na ntango azali kofuta moko na sobi. História está iniciando no Abraão. Lisolo yango ebandeli na nani? Na Abrahama. A fé e as obras de Abraão. Kondima pe misala ya Abrahama. Cuidado, irmão. Kebaka ndeko. Estamos a continuar. Estamos agora no Hebreus 11. Estamos a ler sempre Hebreus. Tozali kokoba sika ekomi Hébreu 11 po tozali kotanga pena Hébreu. Hebreus 11 fala da fé. Po Hébreu 11 elobelaka na ntina na ko ndima. Hebreus 11, versículo 8. Hébreu 11 verset 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partir sem saber onde ia. Pona kondima Abrahama atosaki wana ebiangami ye ete abima kokende kino esika ekozwa ye pela moko libula. Abimaki mpe ata ayebaki esika ekokenda ye te. Abraão ouviu uma voz, começou a ir, nem sabe onde está indo. Kozangaka koyeba epai azali kokende. Ei! Qual tipo de obediência é essa? Pe botosi ya ndenge nini boye? Bíblia diz, Hebreus 11 diz que obedeceu só. Biblia 11:8 elobi Abraham asalaki nini? Atosaki kaka. A fé e a obediência vão juntos. Kondima na botosi etambolaka lisanga. Obedeceu. Abraão, sai, saiu. Vai, foi. Continua. Bom, pode repousar aqui, Agora, levanta, vai. Obedeceu só. Abrahama bima, atosi ya bimi. Abrahama longwa tambola, alongwe atamboli. Abrahama pemba awa, apemi, atosaki kaka. Isso significa que quando você crê em Deus, a palavra não se discute, se obedece. Tango yo ondimeli nzambe, ndeko, nantina na liloba, koswana kate yo, tosaka kaka. Obedece. Tosaka kaka. Passar a longa. Esse pastor tem que sair. Irmão, tem que seguir os princípios. Olha, Abraão diz assim, vamos seguir. Não. Parceiro, esse é alunga, afanda. Te, pena moai, tala, ndeko. Tala, musakuto, yambia lobike, tango problème koi, tala tosai la boia. Habite alunga kalung. Quando vem um problema na igreja, pessoas não querem mais respeitar os princípios da Bíblia. Tango likambo songolo ekwei kati na eklesia. Bana na nzambe balingaka lisusu kotia na misala te ba principe ya Biblia. Pode lhe mostrar profeta. Até o Frank. Olha, para te decidir o pastor, você faz assim. Não! La pona kolongola mokambi, basalaka boye na boye ndeko arbite. Uma pessoa assim vai dizer que tem fé. Você não tem fé. Moto ya boya beti tolo. Ainda não acredita na palavra. Uma pessoa que acreditou na palavra, obedece a toda a palavra. Atosaka liloba nyonso ya Nzambe. Não escolhe. Aponaka te. Não escolhe. Aponaka te. Tá te ensinando a palavra? Bazola kiso liloba. Oh não, makambo pastor tanto aqui na Kamakongo, alobaga, olha, a palavra se obedece só. Oh não, pastor natura que nós estávamos no Kamakongo, pastor tinha dito, tá lá. Liloba Nzambe, tosakaka. Não vai acreditar a palavra porque uma vez no Kamakongo alguém falou assim, o pregador disse: ndimele liloba Nzambe te pona Kamakongo ezaki na mokambito motei mo alobaki boye siku alobisu boye. A palavra se obedece. Liloba ya Nzambe batosaka yango. Há pessoas hoje, quando uma coisa que ele conhece é assim, mesmo você lê o profeta, ou nós, Kinshasa, a palavra não vem de Kinshasa, a palavra se obedece, vem de Deus. Ezana bato,
tango talisi ndeko moni likambo ezo kanisa wana ezalaka boye te tala liloba tala mosakoli o te eza nango bongo te motango biso ozalaki na Kinshasa bateki biso tala liloba na biso toyambi euti na Kinshasa te liloba nzambe batosaka yango Puisque temos discussion já toa nessa mensagem. ya mwana na sango tolingi kobenda na koswana pamba Discussion sobre peruca, badiscussion na ntina na baperike cabelo. suki No tempo de Branham, você já viu esse tipo de discussão no tempo de Branham? na ntango ya Branham yo silaki komona discussion boye penza na ntango ya Branham Quer dizer, mensagem mesmo de Branham começou a ficar balado por causa de peruca. Você já viu tipo dessa discussão assim no tempo de message Branham? pena o Branham meli biso na ntango na ye bato bazobenda na bazoswana mpona baperike yo so mona discussion boye pena kata message oyo Leia toda você já viu uma polêmica sobre isso? tanga ka babrochure siko na tuni yo soki okomona polémique ubiso omona polémique na ntina na baperike Discussão já toa. koswana pamba No tempo de Branham não é seguir a discussão. na ntango ya Branham makambo ezalaki discussion te O que era discussão no tempo de Branham era essa que está dizendo bater o nome de Jesus, essa aqui é o nome do Pai, Filho e Santo. Debate. na ntango ya Branham discussion ebanda kobima ndenge nini ndeko alobi ete bateme ezali na nkombo ya Yesu Kristo kasi mosusu abi te ezali na nkombo ya tata mwana mpe molimo osala yango nde eloko Branham azali kosilisa Branham diz que mulher não pode cortar cabelo. Oh não, vamos meter chapéu. Discussão era esta. Branham alobi ete mwasi akokata suki te nde esengeli mwasi atiaka ekoti yango nde makambo nde esengeli na biso Discussões que não tem nada a ver. Mesmo se dizer que não, vamos ler o profeta. Até, e o profeta já mudou. A palavra se acredita. discussion ezanga nango base ezanga nango ntina o me kutu ndenge eza awa liloba nzambe eza boye Branham boye tala liloba nzambe bandimelaka yango batosaka yango Quando Deus falou. soki nzambe alobi likambo asukeli ya wana Você alobi não sabia, ele apresenta, agora sabe, acredita. yo oyebaki te sens vrai ya likambo sikoyo moto ayebi yango selo makomi atalisi yo ndima kaka Não é para pregador, como pregador, tornar mesmo, quer dizer, duvidoso contra mesmo o próprio profeta Branham. na bate ya sango lelo bakomi penza kotuta tembe kotelemela mpe kotombokela ye moko Branham mbebi sango Se você não sabia aquela coisa, te apresenta. Se você não tem outra coisa de se defender, acredita só. ndeko soki oyebaki likambo wana te moto ayebi yango alakisi yo soki oza na defense ya kosala te eloko osala ndeko ndima kaka Acabou. sukela wana Não procura muita coisa. Ou nunca nós tem. aqui chaça, ou nós não vamos lutar. Não, aqui é acreditar só naquele que estão te apresentar. Está onde? Está aqui, está escrito, está aqui na brochura. Diz amém. o biso na Kinshasa te eza makambo ya Kinshasa te yo oyebaki yango te balakisi yango wapi yango yango talango yango sukela wana ndima kaka mpe suka O filho de Abraão obedece só na palavra. A fé é esta, fé na palavra. kondima ya mwana Abraham ye atosaka liloba yango nde babengi kondima mwana Abraham Hebreus 11, agora vamos ler 9, 10. Hébreu 11 koto tanga 9-10 Uma tal distância que andou Abraão, tala mpenza molai ya nzela oyo Abraham atambolaki cerca de 1700 km, kotala pena 1600 km sem ya vie avião, sem navio, sem viatura, kozanga mpepo kozanga masuwa kozanga lokalo porque ouviu uma voz. mpo aliokaki Então mongongo obedeceu essa voz. mpe atosaki mongongo yango Não. Esse Abraão era maravilhoso. Abraham oyo azalaki mpena tata kokamwisa Não. Entendi. te eza mpena somo Hebreus 11, 9, 10. Hébreu 11 9-10 11, 9, 2. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. mpo na kondima afandi lokola mopaya kati na mokili na elaka kati na ema mpo na ndako esika moko na Isaka mpe na Yakobo basangani na ye na libula na elaka yango
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Jambi ajalaki kotale la mboka oyo ejali. Ele disse, onde nós temos, totangi. ele estava vivendo em tendas, que tinha a capacidade de construir uma casa de bloco, tinha. Abalayama azaki Tinha. na bandako ya kapo. Kasi na bomengo azaki na makoki ya kotonga pena bandako ya biliki. Tinha mesmo sim. Azaki pena na makoki. Aqui no Gênesis 13 está escrito assim. Ora Genèse 13 komama boye. Gênesis 13 Genèse 13 está escrito assim. komama boye. Versículo 2. Verset 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abalayama azalaki mozwi na biloko mingi na bangombe pe na palata pe na wolo. Fez as suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Akendaki na mobembo na ye longwa na mokili na ngele koma na Betele na esika ezalaki ema na ye na liboso. Muito rico em gado, prata e ouro. Abraão tinha ouro. Abalayama azalaki moto na bozwi mingi ebele ya bangombe palata wolo. Mas está vivendo em tenda, kasi andimaki kobikela na bandako ya bakapo tipo catafara. lokola katafari Ele dorme aí. ye alalaka wana. Chefe, mas vamos construir uma casa? Oh, deixa só. mokonzi kasi tonga ndako ya sika ya biliki te botika na bino bomitumisa Aquele te. dobro vermelho, nós vamos fazer. Tinha servo para fazer isso, tinha. omoni babriki kwitu wana oyo ya rouge wana azalaki na makoki ya kotongisa ndako ya bongo. Tinha servos para fazer isso. azalaki na baumbu mpona kosalela yango. Mas esperança em Deus. kasi elikya na nani na nzambe. Ele disse: yalobi te esperar uma cidade nazali kozelela engumba onde que Deus é arquiteto. epai wapi nzambe azali motongi. 11:10. 11:10 Está escrito assim: komama boye. porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. ye azali kozelela engumba oyo wapi nzambe azalaki motongi pe mosikoli na yango. Qual tipo de esperança? elikya ya boye ya ndenge nini. Isso não quer dizer que você não pode construir a tua casa. elobi te yo ndeko lelo oko kotonga ndako te. Pode, se quiser. okoki soko olingi na yo. Tinha dinheiro, azalaki na misolo. se você tem dinheiro. soko oza na misolo. Mas tem que ter esperança kasi eloko ya liboso ozala na elikya numa casa bonita mais que essa que você está construindo. na ndako oyo eleki kitoko koleka ndako ozolinga batongela Dá teu yo. dízimo, dá tua oferta. esa moko na zomi mpe makambo na Ajuda os yo. irmãos sungaka bandeko para você ter uma casa mais bonita lá. po ete nzambe atongeli ndako ya kitoko kuna na Mas lola. você, kasi yo dízimo não dá. Moko na zone, Oferta, oferta nada. te, oferta. Ajuda os irmãos, não osunga ajuda. bandeko ekila Quando te fala, ntango balobi na yo eu estou construindo. o nazotonga nanu. Ai, ai, ai. pasi Ai, ai. pasi Igreja não se importa. eglise kutu koloba te. Porta da igreja caiu, você tem dinheiro, não se importa. ekuke ya eglise kutu ekweya yo oza na misolo etali yo kutu te. Sou preocupado daquela casa de oza kaka komitungisama mingi na ndako ya kilambo ozotongisa. casa no Taratona, ndako na talatona, outro no Benfica, ndako na benfica, outro no Sekele. mosusu na sekele. Mas a quinta da igreja caiu, brum. kasi ekuke ya eglise ekwei bum. Não tem tempo. ntango ezali te. Casa no Mwanda, ndako na mwanda, outra mosusu Kinshasa. na kini. Ai, você não é filho de Abraão. yo pene oza mwana balayama Você não te. é semelhante a Abraão. okokana na balayama te. Nada. yo na eloko te. Abraão balayama tinha esperança azalaki na elikya nas coisas vindouras. na biloko ya mikolo mikoya. Deus quer que nós metemos no nosso coração nas coisas, nas promessas, coisas vindouras. nzambe azala na posa totia mitema na biso na biloko elaka ya mikolo mikoya. Jerusalém celestial. yerusalema likolo. Coroa de ouro.
na babalabala ya wolo cidade, o arquiteto é Deus. engumba epai wapi etongama epai na Nzambe. Então, mais apaixonado nisso. Esengeli mingi totia elika na biso na makambo ya likolo. A fé e as obras do Abraão. Kondima pe misala ya Abalayama. Aqui, Awa, no 15, é Gênesis 15, na Genèse 15, 1 até 6. 1 ti na 6. Gênesis 15, 1 até 6. Genèse 15, 1 ti na 6. Mais vamos ler só só. Totara 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, só o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Na nsima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na Abalayama kati na emononeli ete Abalayama kobanga te ngai nazali nguba na yo pe libonza na yo ekozala monene mingi. Abalayama ajongisaki ete Yawe Nzambe okopesa ngai nini po ete nakokufa wana ejangi ngai mwana mpe mokitani na ngai. Mokitani na ndako na ngai ezali Eliezele na Damaseke. Ah, Deus, eu não tenho filho. Nzambe ngai nazala mwana te. As pessoas que estão me dando tudo aqui não tem nada. Bom, tá bem. O Eliezer está lá. Eliezer está lá, bom. Ele é que me odeia. Bomengo nyonso ozopesa ngai nazomona moto akotikala nango te kasi mwana na mosala aza wana Eliezele ya Damaseke azali wana. Vamos ler o 3. Disse mais Abraão a mim: Não me concedesse descendência. É um servo nascido da minha casa que será o meu herdeiro. Abalayama alobaki mpe ete tala opesi ngai mwana te pe mowumbu oyo abotamaki na ndako na ngai azali mokitani na ngai. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. É um filho que vai nascer de ti. Liloba na Yawe ekomaki na ye ete moto oyo ako jala mokitani na yo te kasi mwana na yo penza ako jala mokitani na yo oyo obota na mokongo na yo. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Abimisaki na libanda pe alobaki na ye te tala likolo pe tanga motuya na mioto na likolo soko okoki kotanga yango. Alobelaki ye pe ete bana na yo bakozala na motuya bongo. Abalayama andimaki Yawe mpe ye atangelaki ye yango lokola boyenge bene. Deus disse: Não, olha, vê. Mas quando está nas moças, essa estrela está dizendo que os teus filhos serão muito assim. O de Abraão já estava sendo já um velho. Nzambe atali Abalayama abiti ndenge ozokanisa te tala na likolo omoni motuya ya bamiyoto wana nde kuna bana na bakozala kasi atalaki kimobange ya Abalayama te. Abraão já era um velho. Então, le mostrar, boa de promessa. A Bíblia diz: Ele acreditou só. Abalayama azalaki penza koko nde Biblia elobi ete andimaki na nyonso Nzambe alobaki na ye. Hebreus 11, Hébreux 11, sempre 11, mas versículo 11 e 12. chapitre 11, 11 na 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado na sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Pona kondima sala akokaki kozwazemi ata asili koleka elaka na basi mpona kobota. Jambi atangi ete ye oyo apesi elaka akokokisa yango
boye uta na mobali moko ye lokola mokufi penza bana babimaki na motuya monene mpela moko mioto na likolo pe mbuma na jelo na mabongo na mai oyo bato bayebi kotanga motuya na yango te. Même Sarah ezala sala acreditou só. andimaki kaka Tá bem, não vamos fazer como ele disse que tem muitos filhos, mas yabi tokobota você corpo aqui, tá bem, vamos tozilila kaka. Deus a fé é assim. Kondima ezalaka boye. Acredita até as coisas impossíveis. Kondimela na makambo ekoki kosalema te. Mulher velha Mwasi anuni não acreditou só. kasi andimeli kaka. É um Deus potente. Po nzambe oyo azali nzambe ya nguya nyonso. E a fé é assim. Kondima ezalaka Mesmo se a boye. coisa tá parecendo impossível, você acredita. Na kondima ata likambo yango ezomona na miso mibale neti ekoki kosalema te me na molimo ekosalemela yo. Deus lhe deu um filho na velhice, Nzambe apesaki abala ya mwana na konuna Isaka na velhice, na konuna num corpo que uma mulher não pode ter mais filho. na nzela ya nzoto ya mwasi o mwasi songolo aza susu na makasi ya kobota te. Perseverara, bayikaki piko nde mwana yaki. mas dia Kasi mokolo moko o mesmo Deus voltou kaka nzambe apesi bango mwana zongeli bango lisusu me dá filho. bopesanga mwana bino. Abraão, Abalama esse é o único filho, mwana no oyo se alikinda sacrifício. pesanga ye na Isaac libonza. Isaka vai fazer como? siko ausala suni. Abraão foi, Abraham akei levou criança, amemi mwana Isaac. Essa criança que vem depois de tantos anos, sem esperança, agora lhe oferece. mwana oyo ayelaki bango nsima soki bambula boni kasi na nsima ya elikya yaka pesanga ye lisusu. Tá bem, Malamu vamos embora. tokei Hebreus 11, Hébreu 11 17. 17 11, 17. 11 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Pona kondima balayama atombolaki Isaka lokola meka wana emekamaki ye mpe ye oyo azwaki bilaka aselingwaki kokaba mwana na ye na likinda elobami mpo na ye ete bana na yo na nsima bakobiangama nkombo kati na Isaka. Agora 19. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até que ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Atangaki ete Nzambe azalaki na nguya kosekwisa bato ata na bakufi bongo tokoki koloba ete azwaki ye lisusu. Abraão foi oferecer o único filho. Epa, ele disse que Deus retirou. Ele que me deu a promessa, ele é capaz de ressuscitar. Foi Abalayama andimaki kokende kopesa na mbeka mwana se moko alikinda kotalaka ete ye nde mutalakaki kopesanga mwana oyo lokola sengi tika na pesa ye mpe apesaki ye. Não é fácil. Eza petete Essa é uma história que estamos a ler, mas não é fácil. oyo ezali lisolo eza histoire totanga me na nzoto boye eza petete. E quando ele quis oferecer, Ntango ye alingaki kopesa ye Deus disse: Nzambe alobi agora sikoyo estou vendo. namoni Estou vendo. namoni. Gênesis 22, Genèse 22 versículo 12. verset 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
ye alobaki ete tia loboko na yo na mwana te mpe sala likambo na ye te mpo ete sikawa nayebi ete obangi nzambe mpo ete oboyi kopesa mwana na yo te mwana na yo na likinda. Disse, ah, Nzambe alobi agora tô vendo você, Sikoyo, anda me temer de nde verdade. namoni ete yo bangaka nga mpenza na bosolo. 15, 16. 15-16. Gênesis 22, 15, 16. Genèse 22, 15-16. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizesse isso, não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Abrahama afungolaki miso na ye mpe atalaki na nsima na ye mpate mobali akangamaki na mwa jamba na maseke na ye. Abrahama akendeki akamataki mpate mobali mpe apesaki ye lokola mbeka na kotumba na esika na mwana na ye. Bongo Abrahama abiangaki esika nango Yawe ile lokola ezali kolobama kino lelo oyo ete na ngomba na Yawe ekopesama. Tiago 2, Jacques 2, 21 até 24. 21 tina 24. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Abrahama nkoko na biso alongaki mpona misala te wana etombolaki ye mwana na ye Isaka na etumbelo. Veja como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Omoni ete kondima na ye esalaki mosala esika moko na misala na ye mpe kondima na ye ebongaki kati na misala na ye. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Boye likomi likoki oyo elobi ete Abrahama andimaki nzambe mpe yango etangameli ye mpona boyengebene ya biangami mpe moninga na nzambe. Foi chamado amigo de Deus. Biangamaki moninga na nzambe. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Bomoni ete moto akolonga mpona misala na ye mpe bobele mpona kondima te. Uma pessoa Moto songolo é justificada por obras, não fé somente. Não é só fé, sem doutrina, mostra pelas obras. moto asembola mikaka na kondima te kasi na misala. Eza te ke olobaka ntango nyonso ngai nayambi boboko atolo kondima te esengeli kondima na ye emonisama na misala. Tiago 2,15. Jacques 2,15. Se irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, 16. Qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Soko ndeko mobali na ndeko mwasi azali bolumbu pe na bosenga na bilei na mokolo pe moko na bino alobi na ye bongo ete bokenda na kimia boyoka moto botonda nde bopesi bango yango ejangi bango na njoto te wapi litomba bongo na kondima soko ejangi misala esili kokufa kati na yango penza. Quer dizer, aqui, se você é realmente filho de Abraão, encontra alguém necessitado, não tem dinheiro, não tem comida, só 2 dias não estamos a comer, não vale exortar, mas se tem dinheiro, lhe dá. Fé e obras. Só pode exortar alguém e orar se não tem nada para lhe dar. Mas se tem, pode exortar, pode orar no fim. Olha, irmã, toma aqui 5 mil. Okoki
kaka kosukela kolendisa moto te pe kobondela kaka mpona ye te kasi wana soko oza nango te likambo ezali te kasi soko ezali lendisa bondela na suka kamata loba ndeko tala yango bosomba mo eloko kolia Fé e obras. kondima pe misala Fé e obras. kondima Vou pe repetir misala isso para você entender. nazongela usipo susula malama Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide de paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? soko ndeko mobali to ndeko mwasi azali bolumbu mpe na bosenga na bile na mokolo mpe moko na bino alobi na ye bongo ete bokenda na kimia boyoka moto botonda nde bopesi bango yango ejangi bango na njoto te wapi litomba Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. bongo na kondima soko ejangi misala esili kokufa. Vamos ler 18, 19, 20. Totangi 18, 19, 20. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Kasi moto moko akoloba ete yo jali na kondima ngai mpe nazali na misala monisa ngai kondima na yo oyo ejangi misala ngai mpe na komonisa yo kondima na ngai kati na misala na ngai. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Yo ndimi ete nzambe ajali osali malamu nde milimo mabe bakondimaka bongo mpe bakolengaka. Quer pode ficar certo o homem insensato do que a fé sem as obras é inoperante. Nde yo moto na mpumbulu olingi koyeba ete kondima oyo ejangi misala ejali mpamba. A fé e as obras. Kondima pe misala. Por isso, Deus estava muito contente de Abraão, porque está a falar, está a acreditar e está a fazer. Yango nde nzambe asepelaki mingi na abalayama azoloba azosala pe azondimela. Deus está a lhe chamar, Abraão, vá, sou eu, pai. Sai de Ur, ok. Tá dizendo ok e tá a andar também, tá a sair de Ur. Nzambe abengi na mongongo tokuta likolo. Abalayama oza wapi engayeyo bima. Abalayama andimi kobima atosi pe ye wana zotambola. E por isso você tem que ter esperança. Se você não tem esperança, é difícil. Yango wana yo ndekolo tomo luka oza elikia. Soko ozangi elikia nyonso ekokomba pasi. Esperança é que Elikia eza nini? acreditar que Deus que promete anda a realizar. Kondimelaka ete nzambe ntango alaki akokisaka. Ah, você tem aquela coisa, Soko oza na eloko wana elikia não vai ter dificuldade de começar a praticar obras. okozala na mpasi te ya komonisa misala bondimi na yo. Escuta o conselho que a Bíblia está nos dando sobre a esperança. Yoka toli oyo biblia ezopesa biso na ntina na elikia. Hebreus 6, Hébreux 6 11, 12 e 19. 11, 12, 19. Onde estava a falar sobre Abraão. epai ya yo na ntina na abalayama A perseverança de Abraão. koyika mpiko ya abalayama. Hebreus 6, 11, 12 e 19. 11, 12, 19. Hebreus 6. Hébreux chapitre 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Nde tolingi ete moto na moto kati na bino atalisa mposa monene mpona kotondisa elikia kino suka. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Ete bojala na goigoi te, kasi boyekola bango basili kosangola libula na bilaka mpona kondima mpe motema pete. Bíblia diz, seja imitador. Biblia elobi bomekolaka.
imitadores. 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Na boesili ye kozala na motema pete to motema molai azwi elaka. Imita. Mekola. Seja imitador disso. Zala momekoli na yango. Tenha esperança como Abraão. Zala na eliki alokola balayama. Imita Mekola. a fé d'Abraham, kondima a balayama. perseverança d'Abraham, Koyika mpiko a balayama. esperança d'Abraham. Elike ya balayama. Imita. Mekola. Mas você não tem esperança. Kasi yo ozanga elikia. Quando Deus promete, Tango você zambalaki yo está duvidando. ozo tutela ngo tembe. 19. 19. A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Tojali na elikia yango lokola longo na motema ekobuka na te ekotambola pe te. A esperança é a âncora da alma. Elikia ezali longo ya motema. Abraão tinha esperança e por isso acreditava tudo. Dizia que Deus não pode falar mentira. Assim que falou, acabou. Abraham mazaki na elikia yango wana kwa kotutela tembete na oyo nzambe alobaki po ayebaki ete soki nzambe alaki koloba alaki po na kokokisa pe asukeli A Bíblia wana. está nos aconselhar, a esperança é nossa âncora. Biblia ezali kolendisa biso koloba ete elikia yango nde longo na biso. Âncora é que Longo eza nini? quando o navio está no mar, quer encostar. Tango masuwa ekutami na mai elingi sikoyo epusana na libongo. Tem ferro, Ezaka ne bende ele moko anda a lançar. o babuaka na libongo. Quando lança, Tango babuaki yango na libongo para equilibrar o navio para não mexer, para não fugir, para não. Foi nas águas. Aquele âncora mantém esse equilíbrio. longo wana babuaka na libongo esalaka ete kilo na ye nde esimbaka masuwa etenga te pe tiola lisusu te. E nós, a esperança é a nossa âncora. Quando você tem esperança, a tua fé está equilibrada. Nzoka biso elikia na biso yango nde longo. Tango yo osimbi elikia netalisi ete kondima na yo ekotepa te. A fé não vai desfalecer, o navio não vai fugir, a tua fé ficará como um navio seguro. Kondima na yo ekotepa te. Eza lokola ete longo na yo ya masuwa ekomonisa kondima na yo penda etelema ngwi epikama. Esse tipo de fé que tinha Abraão. Yango nde lolenge ya kondima oyo abalaya mazalaki nango. E por isso ele fazia muitas obras. Ndekuna nde kosala misala mingi. Diz que tenho alguém Mpo na nini eliki ezalaki ete nazala moto moko que me falou assim, oyo alobi na nga boye não pode mentir, akoki kokosa ngai te, não pode falhar. akoki mpe kokwea te. Sempre Hebreus 6, Kaka Hébreux 6 Hebreus 6, Hébreux 6 17. 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos hebreus da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, porque mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão na esperança proposta. 17, 18. Bongo elingaki nzambe ete amonisa epai na bazwi na elaka ete mokano na ye ekobongwana te atindai ete mpona makambo mibale mayebi kobongwana te oyo nzambe akoki komimonisa na lokuta kati na yango te biso ba oyo tokimi komibomba epai na ye toyika mpiko ete tosimba elikia. Deus não pode mentir. Nzambe akoki kokosa te. Impossível. Ekoki kosalema te Por nzambe isso, akosa. quando ele prometeu a Abraão, juro mais. Yango wana ntango alaki abalaya asali nini atindai alapindai akati cheleka Abraão disse, sim senhor, abama abi ya solo mpenza estou irmão. nazobima mpe nazotambola Tanda, atamboli distância, tala molai ya nzela long quilômetro. bakilometre ebele. Mas esse homem não pode mentir. Moto oyo akosaka te. A nossa fé tem que ser assim. Kondima na biso mpe esengeli ezala boye. Acredite que Deus, quando promete, realiza. Ndimaka ete ntango nzambe alaki asalaka nini akokisaka.
Deus, Abraão está dando dízimo, Abraham azofuta moko na zomi, está dando sacrifício, azopesa mbeka, está dando até seu filho. azopesa mwana ne kutu na mbeka. Esse eu não pode mentir. Moto yo so alobi Esse Deus não mente. Nzambo akosaka Já me te. falou que terei muita descendência, terei, mesmo se matar isso, ele que sabe, Jeová gira, ele que sabe. Si alakaki koloba na ngai te bakitani na ngai bakozala pena na motuya lokola zelo ya libongo. Atako mwana akufi nakosimba elikia ete ye akozongisela ngai ye. Mais com quelle espérance, Na elikia tá fazendo, pe atosala mosala bondimi. tá acreditando. Akondimela Abraão, dá teu filho. Amém. Toma também faca, bem. azipe mbele alinga tsuba. Obras. Misala Muito importante, irmão. eza biloko ya motuya bandeko. Boca na obras. Monokote misala. Que Deus abençoe. Nzambe apambola bino mingi. Pregação acabou só amanhã, 11 horas. Litera biso mpona lelo esukeli awa nde tokobi lobi moko na yenga na 11h. Você está na linha pela primeira vez, amanhã não é 15 horas, amanhã é 11 horas. soki nde kozalaki na biso mpona mbala liboso na ligne to lobi na yo ete lobi dimanche ekozala 15h te me na 11h. Você está num outro país que a hora é diferente, faz menos 4 horas. soki okutami na mboka bapaya oyo ezali angola te talisi ete sala -4. A vossa hora é diferente de nós, soki ngonga na bino kuna ezalaka na bokesi na oyo ya biso na angola faz só menos 4. sala kaka -4. Amanhã estaremos aqui nas 11 horas de Angola. lobi tokutama lisusu awa na 11 ngonga na biso angola. Estivemos no óbito ontem, lobi loleki tozalaki na ebembe enterramos nosso irmão, tokundaki ndeko na biso ndala a irmã ficou, ndeko mwasi atikali mas está também doente, kasi aza mpe kobela mas vamos falar sobre isso amanhã. kasi tokolobela yango bobele lobi Como podemos fazer sobre a nossa irmã? nini tokoki kosala mpona ndeko na biso mwasi Fé e obras. kondima mpe misala. Só amanhã que vou dar relatório da irmã que ficou como é, tinha quantos filhos e tudo, amanhã, e está doente também, e o que podemos fazer, só amanhã domingo eu vou falar sobre isso. kaka lobi nde bokona yenga na kopesa bino yebisi mpona ndeko mwasi atikali ndenge nini atikali na bana boni azokobela nini seke tosala na kopesa bino ka rapport lobi. Deus abençoe muito. Nzambe apambola bino mingi. Até amanhã, 11 horas.